Fala pessoal, tudo bem? Tô com esse PC aqui que chegou pra mim hoje como um PC que não dava vídeo e depois de eu dar uma analisada, fazer alguns testes, no final das contas eu cheguei na conclusão que o PC não tava com problema nenhum, mas o foco do vídeo não é esse e não é isso, cara. Hoje eu vou comentar sobre um aspecto com vocês que, cara, me deixou muito surpreendido. Eu até peço perdão se eu comentar, falar algumas coisas de uma forma meio estranha, meio gaguejando, mas eu tento falar bonito nos vídeos, mas eu tô sem roteiro, então acaba não saindo tão bem, mas eu acho que a ideia principal que eu quero deixar pra vocês vai ficar bem visível. E cara, hoje eu quero falar sobre como 8 gigas de memória RAM roda o Resident Evil 4 Remake tão bem, cara. Um jogo lançamento que lançou em 2023. E cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei surpreso, cara. Eu literalmente fiquei surpreso com o desempenho que esse jogo tem com 8 gigas de memória RAM. Aqui nesse kit, a gente tem uma placa-mãe Aorus B550M 10 GB, placa-mãe bem da hora, bem parrudona. O processador que a gente tem aqui embaixo é um Ryzen 5 4500. Um ponto curioso sobre esse processador, cara, que eu percebi hoje quando eu tava fazendo um teste de estresse no CPU-Z, é que ele tira basicamente a mesma pontuação que o meu 3600 tira, tanto no single thread quanto no multithread. E ele é um processador com 8 MB de cache só, é um 6/12 com 8 MB de cache contra um de 32. Olha o avanço que a gente teve, interessante, né? Para memória RAM a gente tem dois módulos HyperX de 4 GB cada, tá rodando em Dual Channel 2667, cara. Não é nem 3200, 3000, 3600, cara. 2667. A fonte de alimentação é a minha fonte, que é o MSI Mag 500, padrãozinha. E a placa de vídeo é uma RX 5600 XT. Essa daqui vocês já conhecem, já trouxe bastante vídeo sobre ela aqui no canal, né? Vou colocar a câmera no tripé e eu vou continuar aqui, eu vou mostrando um pouquinho de como o jogo tá rodando com vocês e comentando um pouco sobre isso, cara, porque sinceramente eu fiquei muito surpreendido com o resultado, mano. Bom pessoal, então igual vocês conseguem ver aí, a gente tá aqui no Resident Evil 4 Remake, né? Cara, joguinho muito legal, bem interessante. Eu nem ia fazer um vídeo sobre isso, cara, mas eu acabei ficando surpreendido porque realmente, cara, vocês vão vendo aí, à medida que eu vou conversando com vocês, o jogo tá rodando muito bem, para ter apenas 8 gigas de memória RAM no sistema. E eu, como um canal de hardware que traz conteúdo sobre isso, que tenta informar o pessoal, sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível para ajudar vocês, evitar de gastar com coisas desnecessárias. Uma coisa que a gente ouve, que hoje em dia já é bem padrão a gente ouvir em diversos canais, é meio que uma regra, é que 16 gigas de RAM hoje é o mínimo. O que a gente ouve tanto é que menos de 16 gigas de RAM o PC dá a impressão que o PC nem ligaria. Com menos de 16 de RAM, ah não, 8 gigas 2023 serve mais pra nada. E cara, foi de cair o queixo quando eu simplesmente abri o jogo aqui com 8 gigas de RAM, configurei bacaninha e o jogo tá rodando bem. É claro que tem muitas coisas para entrar em consideração quando eu comento sobre o quão bem esse jogo roda com 8 gigas de RAM, porque assim, o Resident Evil 4 é um jogo assim que, querendo ou não, é linear, né? Ele tenta ser um jogo de mundo aberto, mas meio que a gente tem algumas coisas predefinidas para fazer, então a gente meio que não consegue passar de cenário se a gente não tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas necessárias para você avançar no jogo, cara. Então é um jogo meio que linear. E eu imagino que num jogo mais mundo aberto, como The Witcher 3, The Witcher não tanto porque é um pouco antigo, mas se a gente pegar, por exemplo, um COD Warzone 2, que é mundo aberto bem grandão, com bastante jogadores jogando ao mesmo tempo, eu creio que não fique tão interessante assim para rodar com 8 gigas de memória RAM. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês fixado é que, cara, depende muito da situação. Porque, por exemplo, aqui eu tô com 8 gigas de memória RAM no PC. Só que a placa de vídeo que eu tô usando é uma RX 5600 XT. Que é uma plaquinha ali que tem 6 gigas de memória dedicada, né? 6 gigas de memória de vídeo dela. Então, acaba facilitando bastante para a memória RAM. Se a gente olhar aqui, ó, aqui no MSI Afterburner tá sendo utilizado 6 GB e 200. Eita, vai jogar bomba aqui no meu pé, rapaz. Calma aí, tia. Tá utilizando 6 GB e 200 dos 8 GB de memória RAM e tá utilizando 5 GB e 200 da memória de vídeo da placa de vídeo. Num cenário que aqui a gente tivesse com vídeo integrado, por exemplo, um 5600G, um 4600G, fora o fato do vídeo integrado geralmente ser inferior a uma placa de vídeo dedicada intermediária, ó, falei bonito, sem roteiro, hein? Tem também que levar em consideração o fato de que o vídeo integrado usa a memória de vídeo do sistema, né? Então isso também, de certa forma, acaba causando mais um impacto na performance final e acaba atrapalhando mais. Então eu imagino que, mesmo que existisse, vamos supor,
7600G, que tivesse o mesmo poder gráfico que essa 5600 XT, mas utilizando a memória RAM do sistema, com 8 GB eu imagino que não ficaria tão fluido, né? Então é claro, tem cenário que a gente tem que levar em consideração. Se a gente pegar, por exemplo, a placa de 2 GB, de 1 GB, provavelmente não ia ficar tão estável, com um desempenho tão satisfatório assim, utilizando 8 GB de memória, porque acontece o famoso swap, né? Quando a memória RAM, quando a memória de vídeo tá ali no seu limite, a memória RAM acaba sendo emprestada para isso, né? E nesse ponto acaba entrando outras coisas em consideração, que é o arquivo de paginação, né? Que quando o Windows ele está com a memória RAM já praticamente toda carregada, ele cria um tipo um swap no arquivo de tipo um swap no HD para utilizar como memória RAM. E aqui eu estou usando um SSD, é um SSD SATA, mas SSD SATA M2, então ele tem uma conexão direta pelo conector PCI Express. Apesar da interface que está utilizando ser interface SATA, ele está direto no PCI Express. Então, uns anos atrás, provavelmente 8 GB de RAM... Eita, já morri, cara. Alguns anos atrás, provavelmente 8 GB de RAM ia ser mais impactuoso. Nossa, nem sei se essa palavra existe, cara. Mas ia ser mais impactante, porque provavelmente não, obviamente o HD é mais lento do que o SSD. O SSD ele já é muito mais lento do que a memória RAM. Mesmo esses mais parrudão aí de 7000, de 8000, 9000 escambau, ainda são bem inferiores em relação à comunicação que a memória RAM tem com o processador. Mas hoje em dia com SSD, essa diferença já acaba sendo um pouco menor. Então eu acho que a razão principal de eu estar conseguindo rodar esse jogo muito bem aqui são um conglomerado de várias coisas. Principal é porque essa placa de vídeo tem uma memória de vídeo dedicada relativamente grande, são 6 GB de memória de vídeo, né? E, cara, é até um espectro curioso, porque se a gente pega para analisar os consoles atuais, geralmente o que a gente tem? A gente não tem um console com 32 de RAM, um console com 24 de RAM. Não, mano, geralmente os consoles têm a memória compartilhada ali. O Series S, se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários se eu estiver enganado, mas se eu não me engano, o Series S ele tem 10 GB de memória GDDR6 compartilhada, que é utilizado como memória RAM e como memória de vídeo, cara. E isso daí só mostra pra gente que não necessariamente a gente precisa de muita memória RAM. Ai, tomei uma no bucho. Ai, doeu, hein, velho. A memória GDDR6, pelo que eu já ouvi, é muito mais rápida também do que a memória convencional do DDR4. Não sei referente a DDR5, mas provavelmente também. Caraca, o cara que tava atrás morreu no chute. Brabo, filho, brabo. Caraca, esse Leon é pica, meu nobre. Chute inverso. Dá um chute na frente e dá dano em quem tá atrás. Brabo. Enfim, e retornando, os consoles têm essa memória compartilhada, né? Então, é incrível o que o Series S faz com 10 GB de memória compartilhada, né? Ou 10 ou é 12, mas eu imagino que seja 10 mesmo. É impressionante o que faz. E isso daí meio que explica mais ou menos o porquê que eu tô tendo esse resultado, né? Eu creio que se você tivesse, vamos supor, com uma 1050 2 GB aqui, ou se tivesse, por exemplo, uma 5600 XT 2 GB, provavelmente o desempenho não ia estar tão satisfatório quanto eu tô tendo aqui, justamente pela limitação da memória de vídeo, né? Que a memória de vídeo da placa ia ficar em falta, ia começar a usar a memória RAM do sistema. A memória RAM do sistema é pouco, então já ia ficar lento. A memória RAM do sistema ia começar a usar o arquivo de paginação, que é a memória que fica ali, que serve como memória RAM no SSD ou no HD, e aí pronto, ia virar uma bola de neve e o desempenho ia ficar bem ruim. Mas hoje em dia, cara, hoje em dia é bem interessante, cara. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês porque realmente, cara, eu fiquei surpreso, mano. Eu não achei que esse jogo fosse rodar tão bem apenas com 8 GB de memória RAM, cara. Olha aí. Olé. Tô jogando no controle, então eu fico meio panguando. Mas olha só como é que o jogo tá muito bem, cara. 60 FPS fixo. Eu dei uma pincelada ali nas configurações gráficas que o jogo tá mostrando ali pra vocês, né? O jogo ele tá no médio, podemos dizer assim. Tá mais ou menos no médio. O jogo mostrou ali no menu. Caraca, é sério isso? Mostrou ali no menu que tava alocado 4 GB e pouco de memória de vídeo. Nossa, já era. Aqui eu fui de base. Não? O nome disso é sorte. Poxa, é muito difícil mirar no controle, velho, na moral.
Na moral, eu respeito muito, viu? Quem joga em console e é brabo, mano. Eu vejo os negros jogando COD Warzone no console, no controle de Play 5. Mano, o maluco dá cada bala sinistra, cada bala bizarra que é difícil de acreditar, mano. Deixa eu matar essa velha aqui pra nós finalizar, mano. Pô, pelo amor de Deus, gente. Eu não consegui matar essa tiazinha, eu vou ficar muito triste, mano. Eu até desisti de ficar tentando acertar a mão dela, porque, cara, na moral mesmo. É um pixel muito pequeno, cara. Finalmente estouramos a tia, hein? Igual vocês podem ver aí, pessoal, o jogo roda muito bem. É claro que eu tenho que colocar em consideração com vocês aquele aspecto que eu falei no começo, que esse daqui é um jogo linear, né? Então, querendo ou não... Ô, louco! Então, querendo ou não, isso daí acaba influindo também, mas... A gente está muito acostumado a ouvir, não, 16 GB de RAM é um novo padrão, 16 GB de RAM é um novo mínimo. E eu, como um canal de hardware, tava até acostumado a falar isso. Eu confesso pra vocês que eu já comentei algumas vezes em live. Não, você vai montar um PC, cara, hoje, em 2023, cara, 16 GB de RAM, pelo menos. 2x8 aí, tá baratinho no AliExpress. Não tem necessidade de você economizar na memória RAM, porque você vai ter dificuldades depois, cara. E o fato é que, olha só, vai depender muito do perfil da pessoa, do que a pessoa gosta de jogar, né, de quanto a pessoa vai investir no PC, mas é uma forma que eu mesmo queimei a língua, cara. Eu tô surpreendido com o resultado que esse jogo tá tendo. Tem vários outros aspectos para levar em consideração, como o momento que o jogo tá. Então, por exemplo, o ambiente, vai ter cenários que demandam mais do hardware do PC. Mas, cara, esse segmento todo aqui, desde de lá quando a gente tá na vila, mata lá o boi da cara preta, até essa parte eu não percebi nenhum problema, cara. O jogo totalmente estável, rodando muito bem com 8 GB de memória RAM. Então fica aí, pessoal. 8 GB de memória RAM ainda não morreu. Não morreu, cara. Tô utilizando aqui, memórias nem são com frequência alta e o jogo tá rodando, cara, totalmente jogável. Totalmente jogável. Eu arrisco dizer que talvez esteja melhor que um Series S. Talvez esteja melhor com o Series S, posso estar enganado. Mas assim que 600 XT é um pouco mais forte que a placa de vídeo do Series S, né? Então, não é impossível isso. Mas pessoal, esse é o vídeo. Não vou tomar muito tempo de vocês, até porque eu já tomei bastante. Eu só queria compartilhar com vocês essa surpresa que é quão bem o Resident Evil 4 2023 roda com 8 GB de memória RAM, tá? Lembrando mais uma vez que esse é um aspecto exclusivo desse jogo, igual comentei com vocês, é um jogo um pouco linear, então isso acaba influindo também no resultado. Tem que levar em consideração também que o jogo está armazenado no SSD, não é num SSD NVMe de 7000, 8000, 1900 e lá vai fumaça de performance, um SSD M2 SATA, mas ainda assim acaba atrapalhando, acaba ajudando, né, no resultado. Se fosse um HD mecânico, eu creio que aqui estaria sendo um pouco limitado por isso. Comentem aí o que vocês acharam, tá? Cara, mano, eu tô surpreso, velho. Eu tô surpreso. Kitzinho ali, olha ele lá. E é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê. Não esquece de deixar o like. Se quiser ver mais vídeos como esse, perguntas, sugestões, correções, que com certeza não vão faltar, pode deixar aí abaixo nos comentários. Valeu!